Bom dia a todos, bom dia a todas. Senhor presidente, eu peço a permissão aqui ao povo do Maranhão para tratarmos mais uma vez desse problema que já tem sido recorrente nos últimos anos, que é a questão do atendimento do Aldenor Abelo, especialmente no que tange às atividades do Serviço de Pronto Atendimento. O deputado Hélio levantou esse problema mais cedo, durante o pequeno expediente, e nós tivemos a oportunidade de conversar tanto com a direção do hospital na semana passada, como do secretário de Estado de Saúde, o Carlos Lula, e o secretário de Saúde do município, o Lula Filho, para a gente entender um pouquinho melhor como é que está, de fato, essa pactuação, no sentido de garantir o que realmente importa, que é o atendimento da instituição. Portanto, eu vou fazer aqui uma breve apresentação. O que foi apresentado para nós na última visita ao Aldenor Abelo? Que há duas formas de ver a conta do hospital. A primeira é quando você faz o registro contábil global, em que você considera a depreciação do parque de equipamentos do maquinário do hospital. Aí você vai ter um custo estimado de R$700 mil por mês para manter o funcionamento. Isso gerou uma certa dúvida no momento da reunião, e o secretário de Saúde colocou que a gente não poderia fazer dessa forma o cálculo. Então, foi feita uma devolução dessa planilha para a contabilidade do hospital, e eles entregaram um número de R$460 mil por mês em termos de custo, excluindo essa questão da deterioração dos equipamentos. A conclusão que se chega inicialmente é que o serviço de pronto atendimento não se paga. Por quê? Porque o que eles levantam com recurso de tabela SUS não chega a R$40 mil por mês. Então, aí, deputado Zé Gentil, você tem o tamanho do déficit da instituição bem aqui, de maneira muito clara. Houve uma pactuação do governo do Estado com o Aldenor Abelo nessa última crise que tivemos aí no começo do ano. Vários deputados participaram, a deputada Helena, o deputado Adriano, uma série de deputados estiveram lá juntos nessa resolução dessa questão. E após aquele momento ficou pactuado que o governo do Estado transferiria cerca de R$360 mil por mês sob forma de convênio. Está havendo no momento inicial alguma demora nessa questão da transferência. O Aldenor alega dificuldade do governo do Estado fazer a transferência dos valores, o governo do Estado alega uma dificuldade do Aldenor Abelo prestar contas que são necessárias para que esses recursos sejam transferidos. O fato é que quem não está no momento com problema algum nessa relação é a Prefeitura de São Luís, que tem mantido de maneira regular os repasses para a instituição. Teto operativo de R$4,56 milhões por mês. O que é que significa isso? Significa que o Aldenor Abelo só tem a permissão do Fundo Municipal de Saúde para produzir, para faturar a IAGAS neste valor de 4,56 milhões. O que for acima, se, por exemplo, ele atender 5 milhões, 6 milhões de reais, simplesmente ele não vai receber. Então, esse é um primeiro problema identificado. É um problema que esbarra numa coisa, doutora Helena, que a senhora conhece muito bem, que é a pactuação dos próprios valores aqui, o que há de teto para o município. Porque é um problema. A emenda constitucional 95, ela foi promulgada, ela é vigente hoje. Teto de gastos públicos, você não pode gastar além do que está previsto no ano anterior e apenas a correção da inflação, além daquilo. Então, deputado Hélio, qual que é o grande problema? Não existe só o atendimento em oncologia, dentro das inúmeras áreas que a medicina atende à assistência. Por exemplo, o município de São Luís, para aumentar o teto operativo dele, precisa tirar da oftalmologia, por exemplo, ou vai precisar tirar do serviço de otorrino, vai ter que retirar ali da Procárdio, que faz o atendimento às urgências cardiovasculares. Então, por questões de orçamento, a prefeitura hoje não tem como participar disso aqui, que seja para celebrar um convênio. Por quê? Porque o orçamento está posto e ele vai ter que tirar de alguma forma. Então, não cabe, no momento inicial, essa discussão. A média que o vice-presidente da Fundação, Antônio Dino, colocou para nós é que eles faturam entre 5 e 5 milhões e meio de reais mensais. Ou seja, isso tem causado um passivo que acumulado neste ano, ele já passou de 1,2 milhão de reais. Então, é a primeira preocupação que se tem.
Isso aqui é interessante. O Fundo Estadual de Combate ao Câncer, ele é a grande menina dos discursos políticos do Maranhão, principalmente quando você não quer fazer uma discussão séria do problema. Tenta-se passar, e a gente vê isso de maneira recorrente, inclusive nos grandes veículos de imprensa, que o Fundo de Combate Estadual ao Câncer, Fundo Estadual de Combate ao Câncer, foi criado para ações do Aldenor Abelo. O que se passa, se você for ver, toda vez é isso, porque quando tem um problema na instituição Aldenor Abelo, os recursos do Fundo Estadual de Combate ao Câncer, tem que liberar, tem que liberar. Espera lá. Os recursos do fundo não são exclusivos para o Aldenor Abelo, apesar de serem importantes a transferência desses recursos para o Aldenor Abelo. Quais são os problemas que tem no fundo, na criação dele? O que acontece? Eu vou mostrar ao final, mas vou antecipar um pouquinho aqui. O fundo, na lei complementar 170, que foi a definição da lei que regulamentou o Fundo de Combate ao Câncer no Maranhão, o que ela diz? Que o recurso tem que ser usado para ações de prevenção. E aí se criou um impasse, porque com a lei complementar se criou um conselho consultivo do fundo também. E que este fundo colocaram de maneira, obviamente, inconstitucional, a presença do representante do Ministério Público. E ainda não houve alguém que, de fato, pegasse para si, para enfrentar o problema, e ver que tem uma inconstitucionalidade na lei, e chamar e dizer que o Ministério Público não pode estar ali dentro do Conselho Consultivo, porque a função do Ministério Público, enquanto função essencial à Justiça, é fazer a fiscalização da aplicação. Então, se o Conselho é um conselho de fundo, que é um órgão executivo, o que vai acontecer? Você tem um Ministério Público com claro conflito de interesses. E isso tem gerado dificuldade, porque o membro do Ministério Público acredita que não tenha que ser transferido o recurso do fundo para a instituição. E aí gera um impasse, porque quem quer uma indisposição com a orientação do Ministério Público hoje no Brasil? Ninguém quer. Então falta a gente enfrentar de fato o problema e recorrer à necessária constitucionalização da Lei Complementar 170. E a Assembleia hoje, infelizmente, não pode fazer nada por conta de quê? Por conta da iniciativa, deputado Antônio Pereira. Como é uma lei que regulamenta um fundo, a iniciativa é inequívoca do governador do Estado. E nós enviamos por indicação, desde o começo do ano, uma sugestão de alteração que nós vamos mostrar ao final. O fato é que, com toda essa confusão dentro do Conselho Consultivo do Fundo, onde os representantes, por exemplo, do Hospital Aldenor Abelo, não conseguem chegar a um entendimento com o governo do Estado, o que foi que aconteceu? Não tem uma definição da execução do orçamento do próprio fundo, das despesas. E aí cria-se uma dificuldade intensa. A Secretaria de Saúde, doutora Helena, precisa tirar do próprio orçamento da Secretaria, mesmo tendo um recurso provisionado que é interessante, que é da ordem de 3 milhões de reais por ano no Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Então, a Cefaz arrecadou, com aquela arrecadação relacionada aos derivados do tabaco e álcool, em torno de 2,6 milhões de reais para o fundo. E só repassou até o momento 1,5 milhões. O Fundo Estadual de Saúde teve que repassar recursos para a Aldenora, e isso poderia estar sendo transferido a partir do recurso separado do fundo. Deputado, mas encontra a dificuldade. Quando for oportuno, conceda uma parte, por gentileza. Então, o fundo, até hoje, só conseguiu repassar R$ 183.780. De fato, que foi transferido esse ano para o Aldenor Abelo, foram apenas R$ 908.574. Bem aqui, a gente chega a uma conclusão. Aldenor Abelo sempre tem gerado confusão do ponto de vista político, comoção do ponto de vista social e preocupação com os que de fato querem fazer o enfrentamento do problema. E o que é que a gente tem hoje que entender? Passou do tempo de colocar o Aldenor Abelo como um hospital privado. E os agentes públicos ainda têm, boa parte deles, essa percepção. O que é que a gente tem que ter aqui como conceitos básicos? O Aldenor Abelo atende 60% dos pacientes oncológicos do Maranhão. 90% do atendimento do Aldenor Abelo é feito para pacientes do SUS. Então não adianta, se você olhar pela instituição Aldenor Abelo, é tratar do Sistema Único de Saúde, sim.
Não adianta dizer, nós estamos mandando dinheiro para uma instituição que tem um caráter privado. Não é filantrópico, ali não tem lucro, é uma certeza que se tem. Fazer saúde em oncologia é déficit o tempo todo. Hoje a instituição está até o pescoço com empréstimos. Então, o recurso que vai é recurso que vai ser aplicado, sim, no tratamento dos pacientes com câncer. Deputado Hélio, o senhor pode fazer as suas considerações, que eu vou passar para uma segunda parte aqui da fala. O quê? Fala, Fernando. Pode falar. Quer uma parte? Tu vai falar sobre saúde, sobre crescimento? Deputado Glésio, obrigado pela parte. Quanto ao repasse do município, não tem nada a reclamar, vírgula, porque os repasses que faz pelo SUS cai no município, não é isso? Ele sustenta, mais ou menos, equilibra até o dia 20. Até o dia 20, mais ou menos, equilibrado receita e despesa. Ocorre que do dia 20 ao dia 30, ninguém cobre mais isso. O município, por sua parte, fazia alguma complementação. A partir deste mês, não vai mais poder fazer esse repasse, segundo informações, diretamente ao hospital. Venhamos aqui uma análise. Desde 2009, a consulta custa R$ 11,00, uma consulta. E assim, progressivamente extensivo a outros tratamentos também dessa tabela, se não me falha a memória, da MB, que regula mais ou menos essa parte de convênios. E a demanda, que quando você fala orçamentária, a parte financeira, e é o real, mas não tem previsão do atendimento de crescimento ou diminuição da doença, o câncer. Todo dia ela vai progressivamente. Além do mais, que todos os hospitais que chega uma pessoa cometida da doença do câncer, o próprio hospital, eu quero que você me conserte aí, se for possível, encaminha imediatamente para o Adenauer por ser um hospital de referência e um hospital específico só da doença. E aí as demandas vão acumulando. Tanto que eles estão lá com déficit. E olha, diga-se, vale registrar, que eles estão abertos a colocar qualquer inspeção lá dentro, seja do Estado, do município ou da Assembleia. Até foi proposto que a Comissão de Saúde pode fiscalizar os recursos que estão entrando lá no Adenauer para saber se há algum desvio, se estão perfeitamente empregados na sua devida utilização, se estão sendo utilizados para os recursos para o tratamento da doença. E aí vai esse acúmulo, cada dia aumenta. E eu realmente vivo dentro disso aí também, com os pedidos do nosso eleitor, da população em geral, tá certo, para o atendimento lá. A demanda é muito grande. Para você ter uma ideia, se paralisasse tudo hoje para atender as demandas, 11 meses não seriam suficientes para atender o que já tem programado. Imagina você que é médico e você se depara a minuto com situações iguais a essa, e você que é um cara sensível, que faz o trabalho parlamentar e ainda faz esse assistencialismo nos hospitais, que eu tenho acompanhado isso, lhe parabenizo até. Mas quando chega, retornando aqui ao fundo que foi criado aqui nesta casa, tá certo? Não está sendo repassado o problema do fundo, até porque tem um problema, não sei se você já sabe, de promotoria que não quer que repasse do fundo arrecadado para o hospital, quer que repasse direto para o Estado. E quando chega no Estado, você imagina que tem outros problemas de saúde. O que mais nós temos, o gargalo do nosso Estado hoje, como do país, é a nossa saúde. A saúde é um gargalo, é um desafio para qualquer presidente, para qualquer governador, para qualquer prefeito. Então, nós temos que ver mecanismos aí, como nós vamos direcionar
para que esses serviços como o pronto-socorro da dor, tá certo? Não seja desativado, já está desativado, o atendimento à distância, a domicílio, não seja desativado, que já pararam semana passada, por causa desse comunicado, que não vai mais ter o recurso. Além do mais, que eles estão com problemas financeiros com relação a pessoal. Então, eu achei que eles estão com boa vontade, eu os conheço lá há muitos anos e sei que eles têm um sentimento muito grande por aquilo ali. Aquilo é uma vida da presidente hoje, a Eni, tá certo? E sei que eles empregam os recursos direitinho, porque eles estão abertos a qualquer fiscalização, o que tiver que vir, qualquer convênio, pode botar um gestor, se propuseram até colocar um gestor, mas que não deixem, por exemplo, tem lá outro serviço, aos UTIs, a UTI da pediatria, são 8 UTIs que estão lá desativados para botar para funcionar, a UTI das crianças. Quer dizer que isso mexe com qualquer ser humano e principalmente nós que somos parlamentares. Eu até te parabenizo aí pelo gráfico, pela a exposição que você está fazendo aí, mas nós temos que evoluir para a prática, para ver como nós vamos solucionar. A Comissão de Saúde nossa é uma comissão eficiente, da qual Vossa Excelência faz parte, a deputada Helena, que conhece muito bem isso aí, pode até me consertar se eu estou falando alguma bobagem, que às vezes a gente fala bobagem, não é por desconhecimento, é no afã de querer resolver os problemas que nos atingem. Parabéns pela explanação aí, e eu estou à disposição para que nós possamos dar solução para esse problema do Aldenor Abelo, por ser uma casa específica na solução desse problema de câncer. Muito obrigado, deputada Edélia. Obrigado, deputada. Deputado Iglesias. Doutor, só para avançar um pouquinho, que aí a senhora já até consolida mais ao final, tá? Vou avançar um pouquinho. Então, assim, um outro ponto que se tem que destacar, toda essa antipropaganda que se forma quando tem qualquer tipo de problema no Aldenor Abelo, que diz respeito assim, os recursos do Fundo Estadual do Combate ao Câncer. Tem que se lembrar que não tem só o Aldenor Abelo fazendo o atendimento de oncologia no Maranhão. Nós temos aqui o Hospital Tarquínio Lopes Filho, que é o Hospital do Câncer. Cadê? Não passou aqui. O Hospital Tarquínio Lopes Filho, que é o Hospital do Câncer. Nós temos, por exemplo, o convênio com a Oncorad em Imperatriz, para fazer atendimento especializado em radioterapia também. Então, a gente não pode esquecer que o Estado... Doutor Iglesias, desculpa aí, eu estou até entrando sem até pedir a parte, mas sei que o assunto é pertinente, Vossa Excelência também tem o sentimento voltado só para avançar um pouquinho aqui, para a saúde, que tem os hospitais que deixaram de fazer serviço de Imperatriz, tem mais outro hospital também que deixou de fazer também a rádio e a quimioterapia, aí o gargalo vai tudo aqui para cima do hospital. Só para adicionar isso aí na sua fala. Então, dando continuidade aqui, o que acontece? Nós temos os problemas, deu um probleminha aqui no passador, consegue lá de cima continuar? Pede para passar o próximo, por gentileza. Pronto. Então, aqui, mensalmente o governo tem trabalhado em torno desse atendimento no Hospital do Câncer do Maranhão, em torno de 10 milhões de reais de investimento. O que o Hospital do Câncer do Maranhão tem feito aqui no Maranhão? Além de fazer cirurgias, ele tem tratado de quimioterapias de alto custo. Tudo aquilo ali que, por exemplo, o Aldenor Abelo, ele não vai pagar, uma medicação nova que saiu, que tem uma eficácia um pouco melhor, que o SUS ainda não padronizou e, portanto, o Aldenor Abelo não pode fazer, esse paciente é encaminhado para o Hospital do Câncer do Maranhão. Pode passar o próximo. Além disso, tem absorvido também essa demanda de SPA do Aldenora nos últimos dias. Então, voltando ao Aldenora, portanto, ele atende 60% dos pacientes oncológicos do Maranhão. Seguinte. Pode passar. Pode passar.
Nós fizemos no início do ano, apresentamos essa lei, a Lei de Incentivo à Saúde, que ela aguarda, porque é uma lei de iniciativa do Executivo também, para que a gente possa, à semelhança da Lei de Incentivo ao Esporte, fazer captação de recursos junto à iniciativa privada para instituições como a Aldenor Abelo. Só para vocês terem ideia, o Maracap fez agora uma doação em torno de R$60 mil, a maçonaria fez uma doação de R$12 mil para o Aldenor Abelo em meio a essa crise. Se a gente tivesse essa lei apresentada e aprovada, com certeza a gente conseguiria captar aí de 20 a 30 milhões de reais por ano para atendimento desse tipo de problema de saúde. Portanto, tem uma importância muito grande, a gente faz o apelo ao governador que olhe com carinho a questão da apresentação dessa lei. Seguinte, pode passar. Aqui é a iniciativa que a Assembleia Legislativa teve, em que cada deputado se comprometeu a fazer a destinação de R$100 mil de suas emendas. O presidente Otelino, inclusive, fez essa convocação para alguns de nós há pouco, para a gente se mobilize para colocar isso aqui em prática. Portanto, foi uma iniciativa da Casa. Todos os deputados da Assembleia Legislativa fizeram a assinatura dessa carta compromisso. Pode passar. O regramento, do ponto de vista legal, que existe, é isso aqui. A emenda constitucional última do fundo foi a 63, alterou, prorrogando o Fundo Estadual de Combate ao Câncer até 2030, pode passar. Em seguida, a Lei Complementar 170, que é essa que a gente tem que fazer as alterações para que o Ministério Público pare de fazer essa intervenção nessa questão das transferências dos recursos. A gente já enviou para o governo também, no começo do ano, o que a gente considera que seja importante para fazer a modificação, fazer ao final. Seguinte. Pode passar. Esse aqui é o decreto que aprovou o regimento interno do Conselho Consultivo do Fundo. O Fundo não tem se reunido, o Conselho Consultivo, com a periodicidade bimestral, infelizmente, isso aí precisa ser revisto. Pode passar o próximo. Inclusive, deputado Iglesias, por sugestão... Deputado, só para concluir aqui, que é o final, doutora Helena, e em seguida, Vossa Excelência, por favor. Então, nós propusemos as seguintes alterações no Fundo de Combate ao Câncer. Primeiro, que os recursos do fundo sejam utilizados em ações tanto preventivas quanto curativas. Só havia previsão na lei para as atividades de prevenção. A próxima é permitir que as instituições privadas filantrópicas que realizem ações preventivas e curativas e que atendam pacientes do SUS possam receber recursos do fundo, mediante realização de convênios e contratos com o poder público, isso com a própria provisão dos recursos do fundo. Outra alteração que a gente pediu, que essas instituições apresentem seus planos de trabalho, todas as especificações necessárias à prestação de contas ante o Conselho Consultivo do Fundo, principalmente em separar, deputado Hélio, o que é público do que é atendimento de convênio particulares, para justamente dirimir essas dúvidas e potenciais más interpretações das intenções do hospital, que a gente sabe que são as melhores possíveis. Pode passar o próximo. Outra que a gente propôs, nova competência ao Conselho Consultivo, supervisionar a prestação de contas junto com os órgãos de controle externo dos recursos destinados a instituições privadas, conforme os planos de trabalho. Artigo 4º, também propusemos a substituição do membro do Ministério Público. É completamente inconstitucional a presença de membro do Ministério Público no Conselho Consultivo. Nossa sugestão fosse que fosse substituído por um representante da Defensoria. Eu não tenho dúvida, deputado, que se fosse um representante da Defensoria, esse impasse referente à transferência dos recursos do fundo já teria sido resolvido por tratar-se de um órgão de defesa dos direitos coletivos e difusos. Direito à saúde é um direito coletivo difuso indispensável, e, portanto, a gente também fez essa sugestão. Pode passar o próximo. Então, para finalizar, o entendimento que a gente tem que ter aqui é desmistificar algumas coisas. Fundo de combate ao câncer é só para o Hospital Aldenor Abelo? Não é, mas a gente tem que estabelecer o funcionamento do fundo de maneira que possa transferir recursos para a instituição que faz atendimento de 60% dos pacientes oncológicos do estado do Maranhão. Mas temos que também lembrar que existe o Hospital do Câncer e outras unidades, inclusive em Caxias, existe uma unidade para atendimento oncológico que tem que ser verificado também a sua importância. Portanto,
Fundamental, nesse momento, trabalhar para organizar a questão do Fundo de Combate ao Câncer do ponto de vista legal, garantir esse apoio parlamentar no primeiro momento, mas mais do que tudo, o fundamental, que a gente tenha soluções em caráter definitivo e que não venhamos aqui todas as vezes, de maneira repetida, todo começo de ano e final de ano, para apagar incêndios. O atendimento oncológico no Maranhão, ele ainda está muito longe do que a gente imagina, e não apenas por omissão dos atendimentos em saúde. A gente tem problemas de educação que retardam o tratamento. Nenhum outro estado da federação tem tantas mulheres com câncer de colo de útero em estado avançado quanto o Maranhão, tantos pacientes com câncer de pênis quanto o Maranhão, simplesmente por ausência de ações de educação em larga escala, educação em saúde. Civilidade, a gente precisa disso cada vez mais no Estado, para que o paciente, quando tem uma dor no estômago, ele sinta a necessidade de procurar um médico e fazer uma endoscopia, para ver se ele não está com câncer gástrico. No Japão, 90% dos pacientes com tumores de estômago, eles são detectados no estágio mais inicial, que é o T1. Tem uma cura de praticamente 100% dos pacientes tratados nesse estágio. Aqui no Maranhão, se você for numa enfermaria de qualquer hospital oncológico no estado, você vai pegar pacientes, a maioria, estágio 3, estágio 4, quando a sobrevida é inferior a 40%. Nós estamos chegando tarde para tratar os pacientes com câncer no Maranhão. E chegamos tarde porque ainda educamos mal nas nossas escolas, discutimos pouco sobre o problema, temos medo de falar a palavra câncer. Quando a gente tem um parente nosso, a gente diz que ele está fazendo um tratamento, que ele está com uma doença complicada, mas ninguém tem coragem de enfrentar o problema. E dá câncer em quem é rico, em quem é pobre, em quem é PhD. Deu no presidente da Apple, que faleceu há alguns anos atrás, como pode dar no seu Zé, que mora lá em Satubinha. Todos são iguais nesse momento, não tem diferenciação. Então, é importante que seja respeitada essa necessidade de se falar sobre a doença, os métodos de prevenção, lembrando que nós estamos aqui no Outubro Rosa, que é fundamental. Começa com autoexame, mas antes do autoexame, a perda do medo da doença, a necessidade de buscar a cura para os seus problemas. Deputada Helena. Eu queria agradecer aqui o deputado Iglesias por me dar esse à parte, parabenizá-lo por trazer à tona essa situação. Hoje, exatamente hoje, há um ano atrás, nós todos estávamos felizes comemorando a nossa eleição. Nós nos elegemos para esse mandato, presidente. E eu, como é meu primeiro mandato, isso me marcou muito e eu estava comemorando. E eu espero que daqui a um ano nós possamos comemorar efetivamente ganhos reais para resolver o problema de câncer do nosso estado do Maranhão. Por quê? É uma doença que não pode esperar. É uma doença que realmente nós entendemos a dificuldade, porque sabemos que o SUS, como você bem explanou, ele não tem condições de manter um hospital do câncer. O SUS, na verdade, quando você fala, o município de São Luís não está com seu repasse regular, na verdade, esse recurso não é do município de São Luís, são transferências federais de todo o estado do Maranhão que estão sendo feitas de forma regular, porque a alta complexidade, que é o câncer, ela tem que ter, na verdade, um financiamento tripartite. Quem é que financia? É somente o governo federal e o governo estadual. O governo municipal, na verdade, não entra nesse financiamento porque ele tem que investir mesmo na atenção primária, como você está colocando, para que realmente se faça esse atendimento. Agora, o que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo pessoas desesperadas, porque, como você bem colocou, é uma doença que pode atingir qualquer pessoa, mas você não ter a oportunidade de ter o tratamento adequado, ainda é muito pior. Até porque os casos já estão chegando quando já tem complicações, já tem metástase. Então, a possibilidade de cura é muito menor. Então, nós não podemos tirar o direito dessas pessoas, nessa fase, de terem um atendimento. O que eu queria sugerir?
que efetivamente a gente encontre uma solução a curto, a médio e a longo prazo. A curto prazo, aquilo que você colocou, que seria uma emenda nossa de todos os 42 deputados, que nós já sugerimos isso, né? Já assinamos o documento, inclusive, e aí pedi ao nosso presidente para ser o nosso grande condutor disso, para ver a possibilidade dessa emenda, para ela, pelo menos, resolver as medidas emergenciais. Nós não podemos assistir o Aldenor Abelo hoje nessa situação, porque as pessoas que vão procurar o serviço não estão sendo atendidas. E a gente sabe que a estrutura do Estado, tão bem colocada por você, que atende muito bem toda a estrutura do Estado, mas ela não suporta esse atendimento agora dos pacientes do Aldenor Abelo e dos pacientes do Estado. Então, nós precisamos urgentemente ter uma medida a curto prazo. Qual é essa medida a curto prazo? Seria essa, então, emenda nossa, que nós já assinamos, já fizemos esse documento, e aí pedi ao nosso presidente para fazer uma interlocução com o governo do Estado, para saber se existe essa possibilidade dessa liberação para resolver o problema imediato. E, a médio prazo, constituir, formar uma equipe para desenrolar todos esses gargalos. Você colocou muito bem, o Fundo de Combate ao Câncer não é só para o Aldenor Abelo, nós temos que ajudar também todas as instituições que trabalham com o câncer. Mas o que for acertado tem que ser feito de forma regular. Porque, não recebendo nada, vai ter sempre esse desalinhamento. É isso, nós já todos sabemos que o Aldenor Abelo não suporta viver só com essa transferência federal, que é feita pela Prefeitura de São Luís, e com os poucos recursos que se mantêm de convênios e do privado. Ele não se mantém, ele quebra. Então, se não tem isso, todo mês tem um desalinhamento. Nós não podemos fazer isso de forma irregular. Então, nós precisamos resolver o que está faltando, qual é o tamanho disso. Eu também sei que nós perdemos recurso para o Piauí, porque os municípios que são atendidos, os municípios de Timon, de toda aquela região Caxias, os pacientes eles vão para o Piauí. Então, o governo federal tira recursos do Estado do Maranhão e joga para o município do Piauí. Então, nós precisamos conversar com a nossa bancada federal. Nós não somos contra o governo do Piauí receber esse recurso, mas nós podemos pedir para a nossa bancada que o governo federal dê esse recurso, que é no nosso Estado, para voltar para o câncer, para o Estado do Maranhão. Então, nós precisamos fazer uma ação junto à nossa bancada federal, restituir esses recursos que são do nosso teto do Estado do Maranhão, para voltarem para cá, não tirando do Piauí, mas o governo federal pode acrescentar e trazer esse recurso a mais para o nosso Estado. E temos que sentar com o governo do Estado. E aí entra, eu acho que o Ministério Público não pode ser excluído de discussão, não. Ele tem que estar presente, ele também, a Defensoria, todos os órgãos, eu acho que todo mundo pode sentar e discutir essa questão. É uma questão que envolve todo mundo. Vocês imaginam o desespero que estão essas pessoas agora, que sabem que tem câncer, porque, como você colocou, ainda é uma doença que assusta muito. As pessoas, quando têm câncer, pensam que acabou a sua vida, que não tem mais luz no fundo do túnel, quando, na verdade, hoje, com esse universo de medicamentos que temos, com essa quimioterapia avançada, a radioterapia, hoje nós sabemos que tem muitas pessoas que têm cura, inclusive total, do seu câncer. Então, o mundo não acabou, o mundo começa a ser olhado de modo diferente, mas ele tem, sim, muitas saídas. Então, nós precisamos, nesse momento, não fragilizar as pessoas, encontrar um rumo. Eu acho que você foi muito feliz na sua apresentação, trouxe um problema que nós temos que enfrentar, e essa casa tem que enfrentar junto com todos os órgãos gestores. Aí entra o governo do Estado, entra, como eu falei, a nossa bancada federal e todos nós estaduais, para que a gente encontre uma solução definitiva. Nós não podemos ficar com esses remendos. Eu acho que nós temos que ter uma medida agora a curto prazo, mas nós temos que sentar definitivamente para ter medidas a médio prazo e a longo prazo para encararmos de frente
esse problema aqui é muito sério. O câncer não pode esperar. Obrigado, doutora Helena. Deputado, Deputado Hélio, o senhor vai querer fazer Deputado, uso? Vossa Excelência. Só para complementar esse assunto, Deputado, eu lhe muito pedi- importante. Perdão, deputado Antônio, perdão. Em seguida, presidente, se Vossa Excelência não se importar, gostaria de ir após a parte do deputado Hélio, dar uma parte para o deputado Antônio, rapidamente, pela Deputado experiência Hélio do mesmo. já- Ou se o deputado Hélio puder regimental, conceder. deputado, só 2 minutos, deputado. Deputado Iglesias, é porque já ultrapassou 5 minutos. Eu vou segurar aqui mais 3 minutos e os demais podem se manifestar nos tempos regimentais seguintes, tá? Deputado Hélio, gostaria de pedir a Vossa Excelência, se possível for, para conceder esses 3 minutos Não, ao deputado tranquilo. Antônio. Não, eu até já falei o que eu tinha que falar, mas tem que 1,5. acrescentar muitas coisas. Eu acho que esse assunto é tão importante, não devia nem estabelecer tempo. Se perde tempo, porque com tanta bobagem aqui, até com medalha aqui para todo mundo aqui, é medalha para todo lado, e o assunto desse aqui tem que ter tempo. Eu acho que era ter que abolir o tempo. Mas, olha, deputado, nós temos que convocar o nosso presidente para fazer essas ações junto com o governador, porque a gente não consegue falar com o governador, os deputados. Então, essa comissão de saúde tem que falar com o governador, que é preciso, é uma ação legislativa com o executivo para resolver, ter os dois estarem juntos. Então, é necessidade de acionar o presidente para ver se ele consegue falar com o governador, uma audiência com a comissão de saúde. E eu fico na preocupação aqui que esse aparelho, o acelerador, a utilidade útil dele, deputado Helena, é 10 anos. Já passa de 15 anos. A hora que esse aparelho pifar, aí as mortes vão ser antecipadas, infelizmente. Muito obrigado, deputado. Deputado Antônio. Deputado, na realidade, a questão dos tumores malignos no Maranhão ainda é um assunto muito sério e muito grave. Nós estamos aí com atendimento pequeno em relação à necessidade. Muitos pacientes nossos ainda procuram os estados e o Aldenor Belo vem fazendo um trabalho, dentro de suas condições, um belo trabalho pelo povo do Maranhão nesse sentido. E mais importante, se preparando para ampliar esse trabalho. Eu percebo que é importante esta casa, através de Vossa Excelência, que é um médico, é um deputado que conhece muito bem essa área, e que fico muito feliz em Vossa Excelência fazer esse encaminhamento aqui nessa casa, que nós precisamos ajudar esse hospital, essa instituição, esse nosocômio, que está acima do público e do privado. Eu vejo o Aldenor Belo hoje como uma instituição pública, muito mais pública de que como uma fundação. Por quê? E aí vem a nossa responsabilidade. Eu gostaria que Vossa Excelência, nas considerações finais, colocasse aí a solução que Vossa Excelência pensa e acha, né, em relação a como nós podemos resolver essa questão do fundo, né, porque eu acho que nós poderíamos criar um mecanismo junto ao executivo de um repasse quase que automático, porque o fundo, com certeza, o fundo foi criado, deve ter hoje um conselho dentro desse fundo, e que nós criássemos uma maneira quase que automática de repassar este fundo, para que, por exemplo, aqui, se eu entendi bem, de 2.600.000 arrecadados, foi passar 1,5. 1,5, né? Tem 1.100.000, que é um recurso importante para o tratamento desses pacientes. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pela profundidade que Vossa Excelência trata o tema, que exige realmente profundidade. A deputada Helena, que é profunda conhecedora também dessa questão, e nós nos colocamos à disposição para esta discussão. Tenho certeza que esse fundo arrecadado, o executivo, não vejo dificuldades, uma vez que, toda vez que o Aldenor Belo tem alguma dificuldade maior, procura acesso à Secretaria Estadual de Saúde e ela faz alguns repasses com recurso lá contingenciado no fundo. Então, nós temos que buscar uma solução, fazer através da Comissão de Saúde, capitaneada por Vossa Excelência, deputado Iglesio, doutor Iglesio, para que nós possamos ver se automaticamente, uma vez que cai nesse fundo, se tem legalidade de automaticamente já ser repassado para a instituição com a devida fiscalização e com a devida regulação. Eu sou a favor de tudo aquilo que vier trazer recursos e benefícios ao Aldenor Belo, porque o Aldenor Belo tem feito
muitos benefícios no tratamento dos cânceres no estado do Maranhão. Era essa a minha contribuição, deputado Iglesias. Então, só para finalizar, respondendo à pergunta de Vossa Excelência, deputado Antônio Pereira, o que eu acho que deve ser feito hoje aqui no cenário difícil que a gente tem? Primeiro, é que o governador apresente essa lei de incentivo à saúde. O Maranhão, não tenho dúvida que é um estado que o empresariado não tem cultura de fazer filantropia. Você for, por exemplo, a Barretos, o hospital, mais de 70% do que ele se sustenta é com doações. Aqui no Maranhão, nós temos um estado muito pobre que arrecada aí menos de 1% do ICMS arrecadado no montante global do país. Nosso empresariado aqui não tem uma massa crítica tão grande e também não tem a cultura de fazer filantropia, portanto, quando você cria uma lei de incentivo, pelo menos ele troca por imposto aquilo ali, faz a propaganda dele e poderia, de alguma forma, investir maciçamente, por exemplo, soluções para uma casa como essa aqui, que é uma entidade filantrópica. Segundo ponto, organizar esse regramento legal, a lei complementar número 170, conforme nós encaminhamos, que vai tirar esse mecanismo de trava que hoje existe, para você conseguir. E o terceiro é dimensionar a própria rede de atendimento em oncologia no estado de uma maneira mais adequada, que esse é o maior desafio, porque quando a gente fala em tirar serviço, reduzir serviço de algum lugar, tem confusão e a gente tem que se falar sempre aqui em ampliação de serviço em todo o estado. Portanto, é um pouco complicado nesse sentido, mas eu acho que se você fizer um estímulo à captação de recursos mediante lei de incentivo, regularizar o próprio Fundo de Combate Estadual ao Câncer e à legislação, já dá para melhorar bastante essa questão do atendimento em oncologia no estado. Eram essas considerações, presidente. Muito obrigado.